Minhas amadas irmãs e irmãos do Senhor, tomaremos do serviço divino do Apóstolo Maior a palavra baseada em Salmos, capítulo 34, versículo 18, que diz o seguinte: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Até aqui. Amada comunidade, com alegria no coração, uma vez mais estamos aqui e com emoção debaixo da palavra, também neste dia tão especial, onde nos achegamos para olhar para aqueles que estão na outra margem, para olhar sobre a graça de Deus sobre eles, também para que nós possamos ser uma ajuda. E, em primeiro lugar, o desejo que cada uma de nossas almas, além que nos encontramos, talvez cada um na sua casa, num lugar distante, possa sentir-se cordialmente bem-vindo e possam receber o coração e as saudações de nosso apóstolo maior para todos vocês, irmãos, de coração. É um serviço divino de palavra muito especial. Em nosso caso, poderemos também desfrutar nesta transmissão, porém já há em alguns lugares na área de Distrito de Apóstolo, onde se podem realizar serviços divinos presenciais. São muito poucos, com restrições também, porém ali também teremos alegria. E tenho pedido ao querido apóstolo Gonzales que ele possa, em um desses lugares, desfrutar o que implica a vivência dos sacramentos para os amados falecidos. Talvez nós hoje aqui não teremos, oraremos por eles, entregaremos nosso coração na tranquilidade que cada alma que deseja receber da graça a poderá ter. Porém, não queremos pensar somente nesse serviço divino como um serviço divino para todos aqueles que estão na outra margem, senão que queremos olhar também para as condições que cada um de nós temos no plano de salvação de Deus. Temos sido eleitos com mistério e nessa eleição temos recebido uma missão. Queremos alcançar o dia que Cristo venha nos buscar. Nos preparamos para esse dia, porém, porque temos a missão de poder ser parte daqueles sacerdotes que hão de trabalhar com Ele no milênio de paz. E então, não queremos esperar até esse dia para nos preparar, senão que desejamos preparar-nos diariamente com cada uma dos ensinamentos que nosso Pai Celestial nos presenteia debaixo da palavra, debaixo do servir. E tenho tomado esse texto de onde o salmista disse: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Poderíamos deter, já que quando o salmista disse: Próximo está o Senhor, ali já nos orientamos para Jesus Cristo. Próximo está Jesus Cristo aos quebrantados de coração. Esta é a primeira parte que queremos nos concentrar neste dia, porque ele se encarnou como homem. Deus mesmo, como homem, nasceu para viver o que nós vivemos. Nasceu para estar próximo de nós, nasceu para nos compreendermos. Porém, em primeiro lugar, ele esteve próximo de todos aqueles que sofrem, de todos aqueles que estavam necessitados, de todos aqueles que necessitavam de compaixão. E então podemos olhar sobre a sua vida, sobre seus passos, e talvez nós podemos chegar ao momento em que ele se acerca da viúva de Naim, uma mulher que havia perdido seu filho. Naquele momento, ficar viúva era algo terrível, irmãos, porque não somente estava com a dor pela perda de um ser amado, senão que estava totalmente desprotegida ante a sociedade. E ele então, quando vê esse coração quebrantado, se aproxima, tem compaixão dela e a dá ajuda. Ele diz ao seu filho que se levante. E se seguimos olhando de tantos feitos que o Senhor então brindou, e quando se aproxima do tanque de Betesda, estava aquele homem, fazia mais de 30 anos que estava ali esperando. Se dizia que quando se movia as águas, aqueles enfermos que podiam então mergulhar assim eram curados.
E quando ele lhe pergunta se queria ser salvo, ele disse: Senhor, não tenho quem me coloque dentro. Estava tão necessitado esse homem que nem sequer se deteve, senão que ele explica por que ele não poderia ser salvo. Jesus, mais uma vez, aquele homem que estava esquecido 30 e poucos anos, que talvez nada o ajudava, que nada o considerava, ele estava próximo dali. E sabemos então que ele foi curado. Olhava sobre todos aqueles que sofriam também no pecado, sobre todos que talvez se haviam equivocado e reconheciam e queria estar próximo deles. Se recordamos quando ele vai à casa de Simão, o fariseu, ali estava aquela mulher que era rejeitada pela sociedade por suas ações, por suas faltas, por seus erros, por seus pecados, e começa a lavar os seus pés com suas lágrimas. E então ali surge a pergunta daqueles que nos sentir, por que não fazem diretamente? Se ele é o Filho de Deus, se soubesse quem está lavando seus pés, e então ele se achega no sentido que a resposta que tem para aquele fariseu, e então está próximo daquela mulher que queria então tomar o caminho da salvação. Queremos olhar em cada um de nossos passos e em tantos que ele ha dado, porém para sentirmos a vivência do que o Senhor está próximo daqueles quebrantados de coração. Entoamos esse famoso canto que diz: Senhor, necessito que esteja ao meu lado. Que formoso que possamos ter esse sentir no caminho de nossa vida, aqui na outra margem, porque o Senhor olha sobre os quebrantados de coração e está próximo e olha sobre aqueles que também sofrem situações talvez muito difíceis. Ele nos entende plenamente em tudo o que viveu. Jesus mesmo foi rechaçado ou não entendido por sua família, rechaçado por seu povo. Foi enganado ou traído, poderíamos dizer, esquecido ou deixado de lado por aqueles que estavam próximo dele. E então, em todos aqueles que vivem estas situações, ele pode entender-nos. Jesus viveu violência, viveu dor, viveu uma das mortes mais terríveis, e então pode compreender a situação daqueles que tocam viver essas condições. E assim que ele quer estar próximo daqueles que estão quebrantados de coração. Então, nós queremos colocar nosso coração ante aos pés do altar, sabendo que o Senhor quer estar próximo de nós, quer estar próximo de todos aqueles que estão na outra margem e têm partido debaixo de condições talvez difíceis, em condições muito terríveis, talvez inimagináveis, porque um dos pontos que talvez podemos nos deter, irmãos e irmãs no Senhor, é que o Senhor havia dado um mundo perfeito. O homem tomou uma má decisão, porém Deus não tirou o livre-arbítrio e já havia dado ao homem o envio para poder subjugar a terra. E esse livre-arbítrio não foi tirado. E como homem temos talvez transformado esse mundo em um mundo injusto, uma injustiça que às vezes não entendemos. Há quem vive em países ricos, outros que vivem em países pobres, há desigualdade, há quem tem todos os meios, há quem não os tem, há quem tem uma possibilidade de trabalho, há quem não tem essa possibilidade, a possibilidade de um estudo e outros não o têm. E talvez nos perguntamos, por que vivemos estas injustiças? É parte do mundo injusto em que vivemos, porém não queremos nos deter somente nestes sentimentos como injusto, pelo que o homem tem feito, porque seguramente encontraremos explicação. Porque quando a criação, através das vivências da própria criação, talvez não sei esses efeitos na natureza, na qual morrem muitas pessoas, não temos explicação a isto. E é o que Deus permite. Porém, então, poderíamos dizer, ou se poderia levantar a pergunta em nós e naqueles que estão na outra margem: por que a mim? Por que tenho que viver isto? Por que me toca isto? Por que sempre a mim?
e muitas vezes até temos escutado, ou talvez o temos sentido, porque não ao outro? Essa situação ou esse sentimento de injustiça também o sentiu Cristo, irmãos, quando o viveu todo o que teve que viver por nós, porque morreu para que nós possamos ter o caminho para a salvação. E também o sentiu ele, sendo inocente, foi levado à cruz, foi morto, e em tudo o que teve que viver, ele também, em um momento dado, teve que carregar com todo o pecado do homem. E se sentiu talvez nesse momento distante de Deus, como talvez em algum momento nós possamos nos sentir. E na cruz ele disse: Pai, por que me abandonaste? Porém já havia dito em Getsemane, porque sabia o que tinha que viver, aceitava a realidade do que tinha que viver. E então ele pediu ao Pai que passasse o cálice, porém que não fosse a sua vontade. E pôde então cumprir com a vontade quando ele disse na cruz: Encomendo o meu espírito às tuas mãos. E seguiu até o fim fiel, porém viveu tudo o que nós vivemos, sentiu tudo o que nós sentimos. Então não queremos nos deter em pensamentos que queiram nos levar longe daquilo que Deus quer para nós, porque Ele deseja que nós possamos alcançar juntos aqueles amados que estão na outra margem, aquela pátria que Ele há nos prometido. E então queremos ir mais além de todas aquelas perguntas e nos apresentarmos com uma posição de coração que nos leva à salvação. E qual é? Temos lido: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. A palavra nos tem levado a que possamos refletir e sentir quanto próximo está Cristo de cada um de nós em todas as vivências que nos toca levar e todas as situações que nos toca viver. Porém, logo disse: E salva os contritos de espírito. Em algumas outras traduções diz: Salva os humildes de espírito. Quem são os humildes de espírito? E queremos nos perguntar: queremos ser humildes de espírito para então poder ter salvação? Porque o humilde de espírito, em primeiro lugar, é aquele que pode crer e confiar em Jesus Cristo, em tudo aquilo que ele fez por nós, em tudo aquilo que ele viveu. Aquele que pode encontrar Cristo, essa proximidade, sentir-se compreendido por Ele, sabendo que muitas vezes em nossa vida vivemos situações nas quais talvez nada nos compreende e sentimos que nada nos compreende. Porém, Cristo sim nos compreende e então queremos crer nele, crer naquilo que Ele deixou para que nós possamos viver em nossa vida, que é a força que nos brinda, que é o caminho para a salvação. Porém, então, quando cremos nele, alguns já temos dado esse passo e outros hoje Deus convida para que possa dar, não importa qual a margem que nos encontremos, porque o plano de salvação de Deus é exatamente igual e a sua graça para uns e para outros. E neste caminho de graça, então, se convida para aqueles que não foram batizados, podem aproximar-se e ser batizados com água e espírito. E então, quando são batizados, temos sido batizados com água e espírito, nós temos decidido a poder seguir o caminho do Senhor, a crer nele, a tomá-lo como exemplo, a olhar sobre suas palavras, sobre seus feitos, a transformar-nos em seus discípulos. No entanto, isto significa que temos decidido a renunciar sempre à velha criatura e poder ir crescendo a nova criatura, a imagem de Cristo, e que possa em nós crucificar-se tudo aquilo que deve morrer do velho homem. E então teremos que fazer com um coração humilde. Por que um coração humilde? Porque esse coração humilde nos vai permitir reconhecer tudo aquilo que devemos mudar em nossa vida, nos vai permitir entender e valorizar o caminho, sabendo a diferença de tudo aquilo que ainda nos falta. Vamos vencer nosso próprio eu, vamos vencer a nós mesmos, apresentando-nos humildemente. E isto significa que em cada situação em nossa vida, esta humildade nos vai levar a nos aproximar de Deus e dizer: Pai, ajuda-me, ajuda-me. E às vezes talvez dizer: Pai, por favor, passa esse cálice de mim,
Porém, que seja feita a tua vontade, não como eu quero. Porque se nos apresentamos ante Deus dizendo, vou crer em ti, vou seguir-te, porém, se as coisas são destas daquela maneira, marcando o caminho, essa não é uma posição de coração humilde na qual pode nos ajudar e a nos salvar. Há muitas coisas, irmãos, que não entendemos, há muitas coisas que não vamos poder entender do plano de salvação de Deus. Porém, o que sim queremos sentir é que Deus nos ama aqui na outra margem. E é aquilo que temos que viver, Ele quer nos ajudar, quer estar próximo de nós, quer dar-nos o caminho da salvação. E para isto, então, nos pede que possamos seguir a Cristo, lutar para poder vencer a velha criatura, crucificá-la e também, então, arrepender-nos como aquela mulher com todo o coração. E assim como somos perdoados, venha buscar esse perdão por graça, a pedir esse perdão e também predispor nosso coração para perdoar. E então, quando seguimos a Cristo, quando seguimos seu caminho, quando o fazemos humildemente, quando confiamos nele, estamos recebendo esta salvação que aqui o salmista já nos marca neste formoso salmo, irmãos. E não queremos somente nos deter em nós que estamos participando deste serviço divino, senão em todas aquelas almas que estão na outra margem e também olhar outra vez, voltando ao exemplo da viúva de Naim, naquele que todos viam morto, e fazer a analogia com aqueles que talvez nesta margem ou na outra tenham perdido a fé. Qual é o nosso sentir? Nós não podemos voltar a dar-lhes a fé, porém sim podemos juntar nossas mãos e rogar profundamente com eles para que possam retornar sua fé, possam voltar a viver a fé. Cristo lhe disse a esses homens, levanta-te. Também lhes oferece a eles, levanta-te a todos aqueles que podem voltar a sentir o amor de Deus. Talvez em algum caso nós mesmos podemos ser um tropeço para alguns. Então queremos ter um coração de perdão, de arrependimento, se algo não temos feito bem. Se temos colocado em primeiro lugar as regras, as tradições antes do Evangelho, queremos colocar o coração olhando sobre o Evangelho e que esse oferecimento de graça então possa chegar a todos. E quando chega aqui, nesta margem, chega a milhares na outra margem, ou um número que nem sequer podemos contar. Assim que queremos ter neste dia um coração pleno de humildade, cheio de perdão, cheio de alegria, cheio de saber amados e de poder valorizar plenamente o que o Senhor nos oferece, além do que possamos entender, que possamos rogar por graça uns pelos outros, para que então, quando Cristo venha nos buscar, como expressa também um de nossos cantos, possamos nos encontrar com nossos amados, voltar a ver-nos e poder desfrutar eternamente juntos ao Pai tudo aquilo que Ele nos tem prometido. Amém.